noite. Cadê você? Tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo. Eu não tô te ouvindo. Vê aí. Ah, agora foi. Foi? E você, tá me ouvindo Foi. bem? Tô te ouvindo Agora bem tô. baixinho. Alôzinho, Oi, Cris. Cris. Hashtag Cris. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma live sobre o autismo, né? Uhum. Tantra e sexualidade. Eu chamei o Laudo Sodré, ele é terapeuta tântrico também. Para a gente conversar um pouco, bater um papo sobre autismo. Mas, na realidade, a minha ideia é fazer uma sequência de lives, não apenas para falar Isso. sobre as pessoas com espectro autista, mas também falar um pouco sobre quem tem TDAH, né? Falar um pouco mais sobre qual é essa diversidade de pessoas onde a gente pode começar a fazer e trabalhar tanto com terapias holísticas e principalmente trazer o Tantra para a vida das pessoas. Quais os benefícios que a gente pode trazer com isso? Quais as terapias que a gente pode também encaixar? Aonde cabe terapias neo-haitianas, massagens neo-haitianas, né? E aí a gente conversar um pouco, talvez trazer alguns outros profissionais também, para a gente bater um papo legal, para a gente entender um pouco melhor sobre como se trabalhar com as pessoas que têm o espectro autista e também algumas outras pessoas que têm alguma dificuldade na questão de se lidar com a sexualidade, mas em tese, biologicamente, tem plenas potencialidades de ter uma normalidade da parte sexual, entende? Boa Então, noite, Rafael. como o Tantra pode ajudar? Antes de começar a live, eu queria que você se apresentasse, Laura, falasse um pouco de você, para aí a gente trazer um pouco o assunto que gerou essa live. Como você recomendaria fazer essa apresentação? Porque são várias Do jeito formas que da você gente dizer sentir de como que a fazer, Laura. gente é. Então tá, então vamos lá. Como você já falou, meu nome é Lauro, tenho 33 anos, né? E escolhi o caminho do Tantra, meio começando por acaso, né? Comecei com curso livre, por razões pessoais, e depois eu fui evoluindo, até primeiro chegar em você e depois chegar no método Devani Shock. Certo. E que mais? Quer acrescentar mais alguma coisa? Por hora não. A gente Tá, vai falando ao longo da live. beleza. Então, gente, a ideia de trazer essa live foi chegou até mim, no caso de uma pessoa com espectro autista. Eu perguntei para essa pessoa se a gente podia compartilhar um pouco da história. Quem chegou até mim foi a mãe dessa pessoa. A filha dela, ela tem 17 para 18 anos, vai começar a fazer 18 anos, vai fazer 18 anos no mês que vem, se não me engano. E ela vinha tendo um desenvolvimento legal algum tempo atrás, eu já conheço essa pessoa há algum tempo. E a mãe dela, por uma série de questões, ela teve que trabalhar, paralisar um pouco todo o desenvolvimento da filha dela, por conta de diversas questões, e ela sentiu uma regressão disso daí, e uma das consequências, né, mais visíveis foi alguns problemas que ela começou a ter na parte digestiva, ela se submeteu a algumas cirurgias, e depois da última cirurgia, a preocupação da mãe foi tentar descobrir o que aconteceu, porque ela começou a ter constantes surtos, né, de se bater a cabeça na parede, berrar, e que era coisa que já não estava acontecendo na época que ela vinha se desenvolvendo,
e vinha apresentando grande melhora. O problema também dessa pessoa é a comunicação, que ela não se comunica, né? Não está mais se Não comunicando. tem fala, né? Mas Não ela tá, tinha fala antes? tinha fala antes, mas não tinha tanta fluência, mas a gente conseguia entender algumas coisas e ela tinha algumas coisas que ela conseguia externar pela fala, sim. Aparentemente ela está com uma falta de percepção até na questão de audição, mas eu acredito que ela ouve, né, o que está acontecendo, pelo menos da última vez que eu falei com ela, que foi agora recentemente, que eu reencontrei. E ela vinha antes, na fase que ela vinha tendo desenvolvimento, ela tinha fonoaudióloga, ela tinha acompanhamento com psicólogo, exato. E teve um rompimento dessa estrutura e por um tempo ela ficou sem esse desenvolvimento, sem esse acompanhamento. Aqui a gente já tem uma observação legal a fazer. E a preocupação da mãe foi justamente o que gerou este processo, que ela está em surto, com grande constância, né? E como foi depois da cirurgia, se cogitou a possibilidade de ter ocorrido algum abuso na hora da cirurgia. Uma hipótese bastante razoável, né? Uma hipótese bastante razoável, mas conversando já com alguns profissionais, eles também abriram algumas possibilidades de que talvez a pessoa com espectro autista, ela é muito sensível a um ambiente de ela se sentir segura, né? De ela sentir que está em um ambiente seguro e aquilo poder ser invasivo para ela, né? De repente, alguma coisa aconteceu na cirurgia, ela ter acordado fora da hora, alguma coisa, algum detalhe pode ter ocorrido na cirurgia, que não necessariamente seja o abuso, mas que para ela foi a sensação extremamente traumática, foi uma perda de confiança, porque não estava lá, então a gente já tem uma outra observação para a gente fazer quando a gente colocar e tocar no assunto do Tantra, como o Tantra pode ajudar nessas situações. E eu acho que, assim, do relato dela, o que a gente trouxe é isso. Aí eu, como falei um pouco com o Lauro, né? E a gente resolveu fazer a live também para destacar. Então, assim, eu já estou há mais ou menos uns 3 anos pesquisando e me aprofundando em pessoas com espectro autista. E estou desenvolvendo alguns trabalhos de forma laboratorial, de massagens e de práticas tântricas, entre práticas meditativas, trabalhos corporais, que possam ser utilizados em resposta satisfatória para as pessoas que têm o espectro autista. Aí depois a gente vai falar um pouco de TDAH, mas aí a gente vai falar em uma outra live, talvez eu traga um outro profissional para falar um pouco disso daí, para a gente fazer um bate-bola bem legal. Diversificar as opiniões, né? Isso. Opiniões. E o que na realidade mesmo a gente quer trazer é trazer o quanto que alguns trabalhos são negados às pessoas com espectro autista e elas podem usufruir disso desde uma tenridade, entende? Desde você... porque quando a gente fala em Tantra, muita gente remeteu para a prática da massagem, mas a gente falou Tantra, né? Como o Tantra pode ajudar. O Tantra, ele vem dissolver toda a dualidade. Então, aquele ser puro, ele vai ser revelado e ele vai se manifestar, né? Ele vem dissolver, então, toda a dualidade através das práticas que a gente trabalha, práticas meditativas, trabalhos corporais, a gente a gente puxa um pouco do yoga aí, a gente traz o Tantra Yoga, tem também influências da Kundalini Yoga que a gente pode trazer em resposta satisfatória, e que a gente consegue levar para crianças com espectro autista desde tenridade. Ela pode usufruir disso desde muito cedo. Então, a gente abrindo para outras pessoas falarem, a gente também abre a possibilidade das pessoas se aprofundarem nisso e a gente ter cada vez mais profissionais especializados trabalhando nisso.
né? Sim, Trabalhando você para o cria... desenvolvimento dessas pessoas. Falhou, vamos ver se volta, voltou. Voltou? Gente, boa noite para quem Esse está é horrível. entrando. Oi, Diogo, tudo bem? Mas É... como dizia, você cria uma janela para todo mundo. Sim, é uma portinha, né? Que a gente vai abrindo. Que você fala, Lauro? Eu queria que você contasse Ah, um pouco do isso Tantra como a na gente sua disse, né? vida. Para explicar ao longo da live, né? Ah, Como eu te falo, eu tenho uma experiência menor com a parte meditativa, com a parte meditativa do Tantra. Eu fiz, sim, alguns, como é que fala? Algumas meditações ativas, ah, passei por uma vez pelo caminho do amor, né? Mas eu não tive, o que fragiliza muito é que eu não tive as respostas que são padrão ao que a maioria das pessoas tem, né? e tá Então, tudo enquanto você... certo. E tá tudo Sim, certo. tá tudo certo, porém fragiliza a questão de eu poder dar uma resposta eficaz, porque vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que está havendo uma prática de MVB, né? Uma meditação vibracional bioenergética. Tá lá a pessoa lá vibrando lá, parece um celular Nokia antigo, tijolão vibrando no chão lá. E comigo não, entendeu? O, o, uma respiração circular. Tô fazendo lá, povo lá chorando, triste pra cacete. Eu tô preocupado se já tá na hora de ir embora. Tem coisa pra fazer em casa. Cérebro é fogo, cara. Cérebro é controlador pra cacete. Então, já até adiantando um pouco da minha resposta ao complexo terapêutico, né? Cada um tem a sua resposta, mas as ferramentas elas são muitas. Vamos conversar um pouco a respeito disso? Assim, Vamos lá. cada pessoa, vamos pegar assim, você citou de um grupo que as pessoas estavam entrando em processo, e se você pegar um grupo onde as pessoas, não há pessoas com espectro autista, dentro deste mesmo grupo, a gente vai ter várias respostas também, né? De acordo com diversas questões de cada um, que são questões muito individuais, né? Tem pessoas que vai com muita expectativa para o trabalho, tem pessoas que vai muito mental para aquele trabalho, tem pessoas que vai ser cheio de travas, bloqueios. Então, assim, tudo isso daí faz parte também de uma diferença, onde a gente vai ter uma diferença em resposta de pessoa para pessoa. Quando a gente lida com as pessoas com espectro autista, também vai diferenciar muito de pessoa para pessoa o resultado, e a percepção é diferente. Isso não quer dizer que você não está tendo, talvez, uma resposta, mas a sua percepção para aquele tipo de prática é diferente. E um ponto bem legal de a gente abordar é que, assim como nós levamos o desenvolvimento dentro do Tantra mesmo, é um desenvolvimento passo a passo, mesmo quando a gente traz a prática meditativa. Então, a gente inicia com as práticas meditativas, de meditação ativa, onde a gente utiliza o corpo para a gente conseguir alcançar o estado meditativo. Isso também é um passo a passo para a gente conseguir uma resposta, vamos dizer, dita satisfatória, assim, para a gente conseguir entrar naquele estado meditativo que se espera, né? Que na realidade a gente vai aprendendo que isso daí a gente vai aprendendo a largar pouco a pouco. É também um desenvolvimento, e para quem tem o espectro autista, também é um desenvolvimento. Assim a gente não se larga em nenhum momento, entende? Não existe aquela solução de pílula mágica que eu vou fazer X meditações e vou ter X de resultado nesse X de meditações que eu fiz. Ou nesse X de cursos, ou nesse X de massagens que eu recebi. Porque o que eu reparo muito em um atendimento com as pessoas com espectro autista é que cada atendimento
é muito único. Se é único para nós também, é muito único também para cada pessoa, para aquela pessoa. Cada atendimento é muito único. Às vezes tem um toque que a gente utilizou uma vez, deu super certo, a gente conseguiu ter uma resposta muito boa, teve uma aceitação do toque. Aqui a gente faz mais uma ressalva de uma coisa legal que é para a gente puxar um gancho depois. A questão da pessoa com espectro autista ser tocada, né? Para esse desenvolvimento social, para esse desenvolvimento de permissão de você receber também aquele toque, de você confiar, de você se entregar pouco a pouco. E é um passo a passo. Então, a gente trabalha com alguns tipos de toque específico e, mesmo assim, às vezes um toque que foi muito bem recebido pelaquela pessoa, em uma outra sessão, a gente percebe que ela está com alguma questão ali que ela não está conseguindo relaxar naquele toque. E a gente vai fazer de uma forma muito cuidadosa para a gente perceber, e geralmente a gente cria um código de segurança, e vai depender da pessoa que a gente está atendendo, que esse código de segurança às vezes pode ser falado, uma palavra de segurança, se ela conseguir falar. Se ela conseguir mexer os braços, pode ser bater na sua perna. Se ela conseguir mexer as pernas, pode ser bater na sua perna com as pernas. Então, um código de segurança. Então, a primeira coisa que tem que ser trabalhado é a segurança e a confiança naquele terapeuta, naquela terapeuta. Porque a gente está falando de vários tipos de desenvolvimento das pessoas com espectro autista, né? Então, tem aquelas pessoas que são totalmente arredias ao toque. Que é aquela pessoa que vai lá cheia de... ela sente ali, ela precisa de segurança, é uma armadura, ela precisa estar segura. E essa segurança, a gente também reproduz no toque. Né? Então, assim, a gente reproduz também aquele toque de acolhimento, que a gente faz um toque de pressão mesmo, com a palma da mão, e colocando em algumas partes do corpo da pessoa, e é um passo a passo, e é pouco a pouco, onde a gente vai trabalhando aquela pessoa, e isso não quer dizer que você pegou e chegou naquele toque, está perfeito, e vai continuar esse toque pro resto da vida, entende? A gente vai trabalhando vários tipos, a parte sensorial, né? A gente vai trabalhando vários tipos de toque, vendo a aceitação. E quando a gente fala em massagem tântrica, eu estou falando também de a gente trazer um pouco outros tipos de toque sem ser a sensitive. A gente pode testar a sensitive, a gente pode testar uma sensitive e um toque um pouco mais lento, mas a gente ter o cuidado e a percepção de olhar para aquela pessoa. E também criar esses códigos de segurança que também vai acolher, que também vai trazer uma confiança maior, né? E é um passo a passo, entende? Não é um processo onde você começou, vai dar o efeito que você espera, porque nem sempre o que espera, seja pessoas com espectro autista ou não, nem sempre o que a gente espera é o que a gente vai conseguir, né? Que geralmente as pessoas com espectro autista, eles miram em um objetivo e segue aquele objetivo. Queria que você fizesse observações. Mas eu não tenho, nesse aspecto específico, eu não tenho muita observação, porque, não, inclusive, até no meu caso específico, é até um pouco diferente, porque não tem restrição a toque, não tem essa questão, não é muito meu aspecto. Uhum. Né? Entendi. Então vamos dar continuidade. Nesse caso, vamos lá, vamos seguir o bar. Sim, teve uma... O Edu, ele colocou: espectro autista é multivariado, inclusive com as percepções e reações ao toque, daí a clareza de propósito, e ter conhecimento desse interagente e sua forma de lidar intra-extrapessoal diferencia sim, acho que é diferencia sim que ele colocou, né? Oi, Dani, oi, Érica, que entraram. Aí ele colocou: as couraças de Reich estão sempre presentes em relação com os chakras da Ayurveda, uma ferramenta muito necessária. Sim, couraças a gente vai falar em uma outra live. Eu queria dar um start só assim, de a gente entender um pouco melhor o autismo,
E abrir um pouco as possibilidades das pessoas começarem a trabalhar com as pessoas com espectro autista, e não, tipo, vou atender normalmente, né? Existe um cuidado ali para você atender o seu interagente, que tem o espectro autista, para não ser invasivo, e também abrir a possibilidade de você começar a trabalhar também com terapias integradas, e aí a gente coloca um pouco das terapias holísticas, e principalmente o Tantra, desde a tenridade, né? Vamos trabalhar a essência do Tantra ali, que é a dissolução dessa dualidade, ali desde a tenridade. Encaixar práticas meditativas que a criança consegue fazer até espelhando seus pais. A gente pode tentar trazer algumas meditações, algumas respirações e ir observando qual é a resposta daquela criança, né? E aí fica mais fácil e fluida a gente fazer também uma terapia multidisciplinar. Oi? Usar até em alguns casos, até com brincadeira mesmo, né? Até Sim. uma coisa mais lúdica, né? Sim, e aquele ambiente da casa, ele é um ambiente seguro, né? E aí perguntaram sobre o atendimento da massagem, e específico do atendimento da massagem. A gente não precisa iniciar, a gente está começando o desenvolvimento dela. Porque sobre o aspecto biológico, a sexualidade do autista, sobre o aspecto biológico, é normal. Entende? As questões psicológicas, exato, que são as questões que têm alterações, né? Então, aí a gente precisa de um combo multidisciplinar que a gente vai trabalhar em várias formas, de fono, etc e tal, mas eu acredito que a gente consiga desenvolver muito, ter uma resposta muito boa, mantendo sempre essa criança, depois esse adolescente em desenvolvimento, e depois a gente traz mais cases aí para a gente conseguir dar uma olhada, mas com alguns trabalhos específicos corporais haitianos, que eu acho bárbaro, algumas massagens neo-haitianas também, que são alguns trabalhos específicos. Tem massagens neo-haitianas, a massagem do toque da borboleta também, é uma massagem muito boa, acolhedora, né? Então, assim, são coisas que a gente pode começar trazendo e ampliar a possibilidade das pessoas se aprofundarem também e começarem a trazer também os interagentes com o espectro autista, e tem uma resposta muito boa, sim, e pode sim ajudar no desenvolvimento tanto da parte sexual como no desenvolvimento da própria pessoa, em ela conseguir externar melhor, de ela verbalizar melhor, porque a gente vai ter trabalhos corporais também que conseguem trabalhar dessa forma, ela conseguir falar melhor, e ela conseguir ter uma percepção melhor, e principalmente a ideia de que não há diferença nenhuma entre a pessoa com espectro autista e nosso ponto de vista de resposta, que cada um tem uma resposta muito individual. Nós mesmos temos uma resposta muito individual. A gente tem algumas peculiaridades quando a gente fala das pessoas com espectro autista, né? Diga aí, Lauro. Peculiaridade assim, como você falou, reforçando o que você falou. Questão psicológica. Física não tem nenhuma diferença, não há nada que mude. Não vejo nenhuma diferença para uma pessoa comum. Nenhuma. Não tem mesmo. Física. A gente tem uma pergunta específica. Isso, vamos às perguntas. A gente tem uma pergunta, é que a gente acabou já até explanando algumas perguntas, mas a gente tem uma pergunta específica. Quando a gente fala... Peraí. Diga mais. Calma aí, gente, que eu sou cega. A gente já respondeu como é a sessão de massagem para uma pessoa autista. Tem um filho autista, adolescente... Mas acho que ficou mal respondido. Porque como você colocou como observações ao longo, não ficou tão pontual. Depois a gente volta. Tá, depois a gente volta, a gente fala um pouquinho mais. Tenho um filho autista adolescente, estou com muita dificuldade de lidar com ele. Ele está extremamente agitado, com ereções que aparentam ser involuntárias, e como essa terapia pode ajudar.
Mas vamos lá. Eu fiquei com uma dúvida na pergunta. É o seguinte. Hum. Essas involuntárias, de que maneira? Sei lá, tá na hora do almoço e tem uma ereção? Ou é A quando pessoa está não falou, não dormindo? chegou a mencionar. Porque quando se está dormindo, por exemplo, e Já acaba de acordar, é. qualquer homem tem, né? Isso aí é um check-up corporal para ver se está tudo em ordem. Isso qualquer homem tem. Não é inerente à questão desse filho dela. Qualquer homem vai ter ereção noturna ou até acordar para verificar o corpo verificando um check-up. Boa noite, Uhum. Fábio. A pessoa não mencionou. Então, vamos falar sobre uma situação que você já mencionou. E vamos dizer que se for ao longo do dia, que a pessoa tem uma... A adolescência, ela já traz também uma mudança hormonal grande, né? Você tem alguma coisa para você compartilhar quanto à parte da fase da sua adolescência? Essas Olha, eleições, elas eram costumadas, acontecia, como você lidava com não tinha isso? nenhuma diferença que eu perceba em relação a outras pessoas, não. Verificando a minha fase de vida com a de outras pessoas, nada em especial, tá? Tudo igualzinho. Tinha ereção normalmente, Sim. tinha ereção, porque você também fazia a masturbação. A gente não sabe, assim, muito dos detalhes que a pessoa tenha colocado, mas o que pode acontecer? Vamos colocar algumas Vamos questões tentar que pode responder acontecer. essa pergunta. É isso. Eu não sei quais são as alterações que se pode ter desta pessoa que falou, né? E se a pessoa consegue fazer, ela tem um desenvolvimento legal, ela consegue ter fazer se masturbar normalmente, se ela consegue trabalhar essa parte hormonal, se ela consegue ter uma descarga dessa energia que ela está agitada, como que é o dia a dia dela? A gente não sabe como que é. Aí a E também resposta outra coisa que eu fiquei em dúvida, antes para reforçar a tua resposta, o que é agitado? Cara, mãe e pai é muito complicado para dizer que é ser agitado. Ah, não, não sei. Ah, não, ele tá mexendo no celular, é agitado. Pô, o cara tá mexendo no celular sentado, você tá dizendo que é agitado? Até isso aí tem discricionariedade na compreensão. O que é agitado na cabeça dessa mãe? Uhum. Vamos supor, porque a gente não tem maiores informações, que o agitado, que ela seja o agitado que vem com a própria adolescência, mesmo que a pessoa fica ela já fica em um estado alterado ali quando ela está adolescente, que ela está com um boom de hormônios, né? Então vamos supor que seja essa agitação, porque ela não mencionou o nível de agitação. Sim. Ele está com muita energia, tem um boom de hormônios ali dentro do corpo dele, e ele tem um boom de energia. A fase da adolescência é a fase onde os adolescentes mais se masturbam, né? Principalmente os adolescentes homens, é a fase onde mais se masturba. E se a pessoa talvez não tenha costume de fazer uma masturbação, de se masturbar, ela vai ter já essa expansão aí que ela tá, porque ela tá um boom de hormônios aqui dentro dela, né? A fase que tá vindo à tona todos os hormônios. Então, assim, a agitação até eu enxergo bem normal, dependendo de como que ela tá falando a agitação, dentro dos níveis de normalidade que a gente tem aqui também, que a gente tem uma agitação. Agora tem que ver quais são as alterações, né? Quais são as limitações que ele tem. Se tem alguma limitação física, se não, e como o Tantra pode ajudar da mesma forma que a gente chegou a mencionar. A gente vai trazer, a massagem tântrica, mas a gente vai trabalhando pouco a pouco para conhecer essa pessoa com espectro autista melhor, para entender o toque que é mais adequado para aquela sessão e para entender um pouco melhor como a pessoa responde para um toque na região genital, língua, ionimassagem. E a gente vai criando essa segurança ali,
conexão entre o terapeuta e interagente, para que ele se sinta seguro, e isso é um passo a passo. Às vezes a gente atende e são 15 minutos de massagem, pouco a pouco, porque a pessoa não... Aquilo é o que a pessoa está suportando naquele momento, né? Então, assim, a pessoa tem uma aversão ao toque. Então, são coisas que a gente vai observando e trabalhando a cada sessão. E a gente vai abrindo a possibilidade de a gente, às vezes, trazer também, de acordo com as limitações que a pessoa tem, a gente, às vezes, pode trazer uma terapeuta, uma psicoterapeuta ou a psicóloga para aquela sala de atendimento, alguém que ela confie, né? Alguém que aquela pessoa confie. A gente pode trazer os pais, se eles se sentirem confortáveis, e para trabalhar determinados tipos de toque. A gente pode trabalhar a questão do toque na parte corporal mesmo, nos pais, né? Junto com a pessoa, com a criança ou a pessoa autista, e aí a gente já não está falando da parte de manobra genital. Estou falando mais de massagens, onde a gente vai trazer um pouco o trabalho para a pessoa começar a receber o toque e para a pessoa começar a se relaxar naquele toque, né? O que você me diz? Cara, eu não tenho nada a acrescentar. Porque se você está fazendo um processo apoiado dessa forma, então é muito interessante, então tudo certo. Nada a acrescentar. A única preocupação, como eu coloquei no início, lembra? O que é agitado para essa mãe? Quando eu colocou essa pergunta, né, a gente entender até onde que há um excesso de energia, que é típica da adolescência, e até onde que vem o excesso de zelo por parte dessa mãe. Isso tem que ser levado em consideração. É isso mesmo. O Edu colocou, lembrando que a massagem tântrica não é a única ferramenta, a escuta, as inspirações, mas há de haver interação entre o terapeuta e os demais profissionais de saúde. Da saúde. Oi, Rose, tudo bem? Saudade, viu? Sim, com certeza. Eu acho que esse caminho de a gente ter ali, né, um apoio dos profissionais ali é muito legal. Mas a gente também tem a realidade que várias pessoas não têm acesso a esses múltiplos profissionais, né? E as pessoas ficam perdidas também, e até em dar continuidade ao desenvolvimento desse filho autista, né? Então, assim, acaba tendo possibilidade de a gente abrir também para práticas que a pessoa pode levar para o seu dia a dia também, e ela mesma ajude no desenvolvimento do filho dela a partir do momento que ela levou para o dia a dia dessa pessoa. E pode ajudar também no desenvolvimento dessa criança autista. Então, eu acho super válido a gente tentar trazer um pouco essas terapias e também não só fechar em sala de atendimento, entende? Aquele terapeuta, aquela terapeuta... Foi feito para a vida toda da pessoa. Sim, aquele terapeuta, aquela terapeuta, passar essa orientação para os pais. Por isso que eu acho essencial, em algumas sessões, trazer os pais, né? Porque nem sempre a gente vai atender um adulto autista, né? Às vezes a gente vai atender uma criança. Sim, eu já sou o contrário. Eu, quando eu era criança e adolescente, eu não gostava muito dos meus pais perto de mim, não. Não curtia muito, não. Essa ideia de pai e mãe perto, não. Aliás, não curto até hoje, de passagem. Se tem mãe, eu sou contra, eu fico longe. Mas cada um é cada um, cada processo é cada Exatamente. Processo. O que a pessoa tem que observar são duas coisas. Primeiro que alguns trabalhos, quando a gente vai lidar com o adolescente, a gente precisa estar com os pais perto, né? Lógico. Então, assim, a gente vai trabalhar essas questões. Até mesmo essas questões a gente vai trabalhar.
E ali também a intenção é a gente, em compensação, a gente tem também as crianças e os adolescentes que eles necessitam de uma pessoa que transmita confiança. Pode ser pai, mãe, pode ser o psicólogo que está acompanhando, quem for, mas que remeta a essa sensação de segurança, que remeta a essa confiança, né? Principalmente se você está em um primeiro atendimento, ela não te conhece. Então, por exemplo, desse caso específico, eu conheço a pessoa, ela se tornou minha amiga porque ela já tinha feito atendimentos comigo, e eu levei ela para a minha vida mesmo, ela se tornou minha amiga, então eu conheço. Então, talvez seja mais simples de estabelecer uma confiança, né? De a gente começar um trabalho e a gente ter estabelecido a confiança para a gente trabalhar ali. Agora, cada caso é um caso, né? E também tem a superproteção também dos pais. E também tem os pais pegarem e os pais irem aos poucos largando, tornando aquela criança, aquele adolescente independente, né? Para realmente ele conseguir desenvolver. Brasileiro tem um pé puxado, freio de mão puxado. Isso. Essa questão de dar independência é uma questão, particularmente difícil. Isso a qualquer brasileiro. Se essa pessoa tem um problema, tem uma questão particular, aí eu não vejo esse pai e essa mãe dando independência, não. Sim, até por uma questão de proteção, né? Então, assim... De abuso na proteção. É lógico que quando a gente está falando em terapia tântrica, a gente vai até um certo limite, entende? A gente não vai tratar da parte psicológica. Formação de autonomia na vida geral. Sim, tá, Sandra, quer dizer o seguinte, autonomia, sei lá, para ir no shopping de tarde, por exemplo. Tá? Que você chegou num ponto que muitas vezes pode ser o limite entre os pais aceitarem e os pais tirarem de qualquer processo terapêutico. Sim. Perceberem que aquele profissional, aquele psicoterapeuta, psicólogo, terapeuta de qualquer natureza, está dando independência, está estimulando a autonomia e a independência daquele paciente, daquele adolescente, daquela criança. E aí tem muito pai também que dá para trás, que não aguenta, não segura a porra do rojão. Uhum. Aí a coisa começa a ficar chata. Uhum. A coisa começa a ficar... E não só chata, como também vai atrapalhar o desenvolvimento, né? Da pessoa. Exatamente, vai ter um rompimento, porque todo esse desenvolvimento que a gente está trazendo aqui, o objetivo é dar realmente essa independência. A pessoa ela vai ter para sempre aquela condição dela, né? Só que ela vai começar a ter uma percepção diferente sobre as coisas, entende? Ela vai ter um desenvolvimento diferente, onde ela possa lidar com isso de uma forma mais leve. Aumento de ferramenta para a vida, né? Sim, exato. E esse é o objetivo de a gente ir trabalhando isso daí desde o começo, que a gente está falando aí, a questão do toque, os toques que a gente pode trabalhar na massagem, como que a gente pode lidar com os outros trabalhos que a gente já tinha mencionado aqui, os trabalhos meditativos, os trabalhos corporais, os diversos tipos de massagem. Então, tudo isso já é para que você consiga trazer uma percepção que a pessoa consiga, aos poucos, relaxar, tornar o dia a dia dela mais leve e ela consiga ter uma percepção da vida, né? De uma forma que ela consiga sobreviver de uma forma mais fácil, né? Agora, o que a gente precisa ressaltar é que sempre a gente tem um limite também, entende? Então, na terapia tântrica, a gente vai trabalhar de forma consciente para que você desenvolva a terapia tântrica. Então, você vai trabalhar os toques, você vai trabalhar a questão da respiração, que o Edu falou aí, a gente vai trabalhar práticas meditativas, e de forma consciente, o que preciso para eu trabalhar X coisa nessa sessão, né?
Que elementos eu vou precisar, o que eu vou trazer hoje, o que eu vou trazer para esta pessoa com espectro autista experienciar hoje, e vamos ver a resposta que ela tem, e vamos criar isso em um ambiente seguro. Vou trazer os pais ou não, dependendo da idade, dependendo do trabalho que você vai realizar, e dependendo da alteração que esse autista tem, né? Se ele já tem uma independência, ele decide, toma suas próprias decisões, é maior, a gente tem uma situação. Se ele está sob os cuidados dos pais, tem algumas alterações que não permite que ele tome as próprias decisões, a gente vai trabalhar de uma outra forma, traz um profissional que esteja apoiando, não tem esse profissional que esteja apoiando, vamos indicar este profissional para ver se os pais gostam e começam a criar uma conexão com esse profissional de uma área que vai suportar também a sua, da psicoterapia. Então, assim, a gente vai sim trabalhar conjuntamente com os demais e a gente vai enxergar onde é o limite da terapia tântrica, mas a gente vai se conversar, né? Mas a gente vai trocar. A ideia, claro. E a ideia é sim ser multidisciplinar, é a gente pegar e trazer as outras terapias também, e inclusive começar a debater mais sobre isso para que estes psicólogos, para que estes profissionais, eles também enxerguem um caminho dentro do Tantra. E quando a gente fala um caminho dentro do Tantra, hoje o Neotantra, ele vai trazer um monte de ferramentas, né, haitianas, os trabalhos corporais haitianos também que a gente pode trazer. Uma coisa que você falou pouco é sobre a parte haitiana. Uhum. Você falou muito pouco nessa live. Pode começar a desembuchar. Então, mas a parte haitiana, eu vou abrir uma... Não, eu vou fazer uma live específica da parte haitiana. Você pode fazer uma live, mas como você está... E eu vou trazer uma profissional. Vez que você fala nela, você pelo menos poderia dar uma pitada para as pessoas entenderem do que você está falando, porque senão as pessoas não vão entender porcaria nenhuma. Tu fala, quarta vez que tu fala, e o povo vai ficar de trouxa, querendo saber o que é. Então, quando a gente fala... Dá uma pitada, até para que as pessoas se interessem na semana que vem de ver de novo essa live. Ou quando não vai ser na semana que vem, mas vai provavelmente ser depois quando eu voltar do Rio. E aí que eu vou fazer... Na próxima live. Provavelmente a gente vai fazer uma outra live. Eu vou tentar trazer uma profissional que só trabalha com Reich também. Excelente. E a gente vai... E na realidade, o que eu trabalho com Reich, eu crio alguns trabalhos corporais nos meus trabalhos para dissolução de couraças, utilizando os fundamentos haitianos, né? Então, eu trabalho por grupos por grupos no corpo da pessoa, né? Por agrupamentos, né? Grupamentos corporais. Grupamentos corporais. Então, exato. Então, por exemplo, tem alguns trabalhos que geralmente eu inicio os trabalhos ao oposto do Reich, de baixo para cima. E eu vou trabalhar o desbloqueio e o desencoraçamento, chakra por chakra. Né? Então, assim, eu trabalho por grupos musculares, então eu vou criar tensionamentos nesses grupos musculares e eu crio alguns trabalhos corporais para isso daí, como se fosse uma espécie de meditação, e este é o meu trabalho, que eu crio uma espécie de meditação, e criei alguns tensionamentos em alguma parte até ser levado ao extremo. Só que, assim, quando a gente fala das pessoas com espectro autista, eu vou pisando um pouco no freio para eu ir testando e geralmente eu não coloco as práticas que eu monto tem em torno de 45 minutos, né? E geralmente o deles eu faço um estágio e vou vendo a resposta e vou desbloqueando pouco a pouco e desencoraçando pouco a pouco. Geralmente, nessas práticas, tem muito processo catártico, né, das pessoas que não têm o espectro autista. E quando eu vou lidar com as pessoas que têm o espectro autista,
geralmente a catarse ela não vai acontecer, ela não vai acontecer, mas a pessoa vai ter uma resposta satisfatória que você vai perceber na próxima meditação, que você vai perceber o que ela conseguiu acessar com aquilo lá, ela vai começar, ela tem alguns movimentos involuntários que ela começa a fazer, ela vai ter algumas respostas dentro da própria meditação que você está fazendo, dentro do próprio trabalho corporal, ou no dia seguinte, quando você, ou na próxima sessão, quando você for trabalhar a pessoa, e você vai vendo uma resposta muito satisfatória. E aí, ou você dá continuidade naquele trabalho que você está fazendo, pegando outro agrupamento muscular, ou a gente vai pegar e a gente parte para uma outra, dependendo da resposta que a pessoa teve ou não. E aí a gente fala melhor. E o Edu colocou aqui, outra coisa é a falsa culpa e medo que esses pais tomam para si. E ele colocou aqui associações e grupos de apoio aos pais e às pessoas com espectro autista em vários lugares do país. Dessas associações. Oi? Eu meti o pé dessas associações. Tem associação... Conta um pouco mais. Eu tô que nem um... Peraí que eu esqueci da carga pesada. Corre bilo que é cilada. Corre bilo que é cilada. Porque essas associações, basicamente, se resumem a duas coisas. Isso minha percepção, tá? Ou são autistas e pais querendo privilégios disfarçados de direitos, privilégios jurídicos disfarçados de direitos, ou são autistas e respectivos pais, né, mães e pais, querendo se fazer de vítima, né? Então fica lá, tá lá, tenta isso como na época de Facebook, né? Você entrava em Facebook, né? E não sei o que, tadinho meu filho, tadinho meu filho, tadinho meu filho isso, meu filho aquilo, ou eu isso, eu aquilo, eu não consigo isso, eu não posso isso, minha vida é difícil assim, minha vida é difícil assado. Um vitimismo de vontade de você tacar o notebook pela janela, malandro. Pode pegar o notebook e remessar pela janela. Né? Então, meu direito, minha isenção, meu direito, não sei o quê, pedir para... Mas num ritmo muito translocado. Né? Não é uma coisa saudável. Né? Não está muito em busca do desenvolvimento, da melhora da condição de vida ou da saúde da pessoa. Até que seja na orientação de direitos jurídicos, é legítimo. Sim. Só que as pessoas, você vê que elas estão atrás de privilégios, de indenizações, entre aspas, pelas condições que ela ou que seus filhos têm. Uhum. Então, é olhar e sair correndo. Porque o que eu vi é, basicamente, busca por privilégio e legitimação de sensação de vítima. Uhum. Né? Aí ele colocou também a questão de... A pessoa é a vítima, a doença seria o vilão e a sociedade tomando conta seria a cura, seria o herói. É aquele triângulo clássico do vitimismo. Sim, que não leva a nada, né? Porque na realidade o que a gente precisa mesmo é que a gente tenha uma consciência do que é realmente, né? O autismo e aonde as terapias podem se conversar e trazer benefícios para a pessoa também, inclusive barateando também, inclusive dando continuidade a esse desenvolvimento na casa de cada um, entende? Para a pessoa realmente ir tentando chegar a essa independência e conseguindo ter uma condição melhor de vida, né? Tudo que a gente colocou aqui, a questão de toque, ela já vai ter uma resposta legal, porque a parte hormonal também, a partir do momento que ela recebeu aquele toque e ela não se sentiu invadida nem nada, ela vai ter um equilíbrio melhor. Ela vai estar mais relaxada, vai também trazer os benefícios hormonais, né? A ocitocina, a gente vai ter uma melhora também na condição hormonal. Então, a melhora, ela é rápida nesse sentido, a partir do momento que o profissional está sabendo trabalhar
com aquela pessoa com espectro autista. Agora, o desenvolvimento é uma coisa que é demorado para mim, é demorado para eles, é demorado para todo mundo, de acordo com o que a gente se propõe. Se a pessoa com espectro autista, ela tem as suas questões, ela tem a plena noção e ela consegue decidir o próprio caminho, ela também vai cair no mesmo que nós caímos, que é as decisões para a gente, se a gente quer se jogar um determinado trabalho ou não, nossas próprias travas e bloqueios. Essa mesma questão, a pessoa também com espectro autista vai ter, se ela tem consciência plena e ela que direciona a vida dela, independentemente de pais ou responsáveis, certo? Agora, a pessoa que precisa estar dependente dos pais, é legal a gente falar mais e trazer o tema para os pais, eles conseguirem enxergar aquele filho ou filha autista com os outros olhos, para eles começarem a criar um ambiente mais propício para dar independência para eles, o quanto mais melhor. Deixa eu puxar uma resposta do Edu para mim Sim. Aqui, que ele primeiro ele falou que de uma comissão tripartite entre município, governo e a União Federal, e ele citou a Lei Berenice Piana. O problema é que você está no Brasil, e no Brasil, muitas leis, elas não viram moda, elas não saem do papel, elas são letra morta. É a famosa lei que não pega. E muitas questões da Berenice Piana, agora esqueci o seu nome, entram nesse aspecto de lei que não pega. Por exemplo, se fala muito da independência, né, da pessoa do espectro autista. Só que tem outras leis que falam o oposto. Por exemplo, fala em limitação de direitos. Você tem legislação... Aliás, não precisa nem ir nem tão longe. Eu esqueci o nome da juíza do STJ, quando houve um julgamento de um direito relacionado à deficiência em geral, no voto dela, ela falou, não, acontece muito que esse tipo de pessoa não perde os seus direitos, é internada, e é assim que acontece. Tipo, achando certo. Achando certo no voto dela. Tipo, a pessoa é juíza do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, vai gerar uma decisão vinculante e me escreve isso no voto. No voto de um julgamento. E pode acontecer por diversos motivos, até mesmo pela ignorância, ou de você não se aprofundar naquele tema e ela passa superficialmente por aquela situação. Então, a gente tem a lei, só que a gente tem várias questões que às vezes invalidam aquela lei e tornam, não invalidam, mas tornam ela ineficaz. A salada de fruta é tão grande, que tem lei, né, lei dizendo, olha, o deficiente tem que ser totalmente apto para suas decisões. Se você tomar o cartão bancário dele, você está cometendo crime. Tem lei tipificando até isso. Aí a outra lei, por exemplo, aí se essa pessoa for pegar uma pensão, tem lei que diz que ela é obrigada a ser interditada para poder receber pensão. Uma lei batendo com a outra, cacete. E leis recentes, uma de 2015 e outra de 2017. E quando a gente Olha, fala... Zana, a gente está falando do aspecto jurídico brasileiro. Sim, e também o que eu acredito muito é a gente criar um ambiente onde a gente possa também criar nós uma independência que saia do sistema, entende? Isso daí, eu já ouvi muitas pessoas dizerem, isso daí é utópico, mas ele tem que partir de algum lugar. Então eu faço a minha parte. E aí, cada um fazendo a sua parte, quem sabe, role de um outro jeito e a gente consiga sair desse sistema louco, né, que impõe diferenciações tão grandes dos outros, entre uns e outros, em compensação não tem esse olhar também onde cuida dessa diferença, né? Então, assim, eu acho que cada um fazendo uma parte para a gente sair um pouco do sistema e a gente ganhar uma própria independência também, e a gente criar um ambiente que suporte todas essas diferenças e coloque tudo no mesmo lugar, para mim isso é Tantra. Né? Quando você pega
todas essas diferenças e fala, não há nenhuma diferença. E a gente coloca todo no mesmo lugar e é um só. Então, isso é Tantra. Esse é o Tantra que eu acredito. Cada um acredita no Tantra que quiser. Mas é o Tantra que eu acredito. E é o que eu levo para a minha vida. E é o que eu levo quando eu estou trabalhando com um interagente que tem alguma limitação, ou um interagente que tem espectro autista, ou um interagente que tem uma deficiência. Cada um vai ser tratado de um jeito, mas com o objetivo que ele entre no mesmo lugar que nós. Com o objetivo de ele ser um com a gente. Porque eu também tenho um monte de limitação, né? Todo mundo tem um monte de limitação. Então, é esta visão de solução de qualquer dualidade e a visão de unicidade do todo, entende? E isso para mim é o Tantra. Esse é o Tantra que eu vendo, esse é o Tantra que eu acredito, esse é o Tantra que eu vivo no meu dia a dia. Né? Não há diferença nenhuma entre a minha vida e o Tantra. O Tantra eu vivo ele no meu dia a dia. Né? E é essa noção de levar isso para o dia a dia para essas pessoas, para as outras pessoas que têm umas outras limitações, para todo mundo. Né? A gente, e sair desse sistema que nem sempre suporta, nem sempre está lá para acolher, nem sempre está lá para ajudar em alguma coisa. Então a gente iniciou a live trazendo um caso específico de uma pessoa que teve um rompimento com o desenvolvimento da pessoa por questões de não ter o suporte do sistema, né? E aí cai sim na questão de culpa que o Eduardo falou. Então, assim, a gente não pode contar só com um sistema que às vezes é muito ineficaz mesmo. Gente, já deu mais de 1 hora de live. Não sei como é que não caiu. Estou a falar de uma ação plena. Preciso sair pela manhã. Eu que agradeço, Du. Nós agradecemos, claro. Então, eu pretendo fazer novas lives, voltando a falar. Você conseguiu responder todas as perguntas? Consegui. Só teve aquela da massagem, mas depois a gente voltou a falar um pouquinho mais sobre a massagem, né? Então, acho que a gente respondeu todas as perguntas. Depois, teve mais pessoas que mandaram algumas outras perguntas, mas eu acho que vai caber em outras lives mesmo, porque é um tema mais demorado mesmo para a gente falar, para a gente entender melhor o que é o autismo. Quais são as questões que a criança, o adolescente, a pessoa com espectro autista enfrentam no dia a dia, né? Então, acho que é um tema legal para a gente trazer à tona mais vezes também, e eu vou tentar trazer pessoas que têm alguns trabalhos haitianos, que têm alguns trabalhos, que só trabalham, fazem só um trabalho com um trabalho haitiano, psicanálise, de psicoterapia, e a gente vai tentar trazer alguns profissionais e tentar fazer esses profissionais se conversarem e desmistificar um pouco o Tantra também para eles, né? Porque às vezes eles vejam tanta limitação, inclusive de incorporar a terapia holística. E o próprio Tantra mais ainda, né? E a visão errada que Tantra é só uma massagem tântrica, que tem o toque genital, ou aquele um monte de informações que a gente vê que não é Tantra. Né? Então, assim, o objetivo é também fazer com que estes profissionais, eles conheçam mais sobre o Tantra também e verifiquem as inúmeras possibilidades de você trabalhar e oferecer um bom suporte para aquele seu paciente, no caso deles, para o nosso interagente também. Gente, eu agradeço todo mundo que passou pela live. Eduardo, ele me chamou, me passando um monte de informação também. Agradeço a sua participação na live e vou deixar gravada para quem quiser assistir. Laura, agradeço muito. Sábado estou aí para te dar um beijo pessoalmente. Oba! Muito feliz. Sábado ou beijo. Sábado. Sábado, Érica, linda. Um beijo, saudade de vocês. Érica e Luiz. Rama, que entrou agora. Depois eu vou deixar a live gravada se você quiser. Tiago. Gratidão para quem estava assistindo, quem passou por aqui. Beijo para todo mundo. Vou salvar antes que caia. Tchau. Salva aí.